Meteorologista fala sobre a possibilidade de um ciclone atingir a região no próximo sábado. Notícia ganhou força através das redes sociais. Presidente do PROS, Eurípides Júnior, que estava foragido há 5 dias, se entregou à Polícia Federal, mas foi solto por conta da lei eleitoral, que proíbe a prisão de qualquer eleitor durante os últimos dias da eleição. Vereador de Criciúma pede a derrubada de APAs para a instalação de novas empresas na cidade. Número de cesáreas praticamente dobrou em todo o país. No quadro Eleições 2018, a auditoria confirma a confiabilidade em urnas eletrônicas. E no esporte, Tigre se prepara para clássico de sábado frente ao Figueirense. Duelo será na capital do estado. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma notícia divulgada pelas redes sociais ganhou força. A possibilidade de um ciclone com ventos acima de 100 km por hora atingir a região sul assustou a comunidade da ANREC. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Nos últimos dias, o áudio de um meteorologista foi compartilhado nas redes sociais com a informação de que um ciclone atingiria a região no próximo fim de semana. A notícia assustou muita gente. E a nossa equipe veio até a EPAGRE de Uruçanga para saber se essa informação é verdadeira. O que ouvimos é que não se trata de uma fake news, mas sim de uma questão de interpretação dos modelos meteorológicos. Na verdade, não chega a ser uma fake news, na minha opinião, porque o áudio foi baseado em um modelo de previsão de tempo feito pelo Centro Europeu e que ele coloca ventos acima de 100 por hora sábado à tarde e noite, domingo de madrugada. Então, pessoalmente, creio que não seja uma fake news na sua essência, porque foi baseado em cálculo de computadores. O que está acontecendo é que é uma divergência grande entre uma previsão e outra. Uma previsão bota ventos de até 80 por hora e outra bota ventos acima de 120 por hora. Essa é a diferença. O que acontece é que há 2 modelos meteorológicos principais nos quais os profissionais da região se baseiam. O primeiro é o europeu, que prevê a formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral, que causaria vento forte na região. Mas o segundo modelo traz uma previsão diferente. Ele também mostra a formação de um ciclone, mas muito longe da costa, o que não causaria quase nenhum impacto. A computação, o cálculo feito pelo modelo europeu, coloca o ciclone se formando na costa do Rio Grande do Sul e se movimentando sobre a costa gaúcha até aqui o farol Santa Marta. Então ele faz esse deslocamento mais costeiro. E o modelo americano, ele faz mais no Oceano Atlântico, né? Mais dentro do mar. Então por isso que o modelo europeu coloca ventos mais fortes, que ele coloca esse ciclone aproximando-se um pouco mais da costa do que o modelo americano, né? E como eu falei antes, né, tem uma divergência muito grande entre uma previsão e outra. Um chega a colocar o dobro do vento do que o outro, né? Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que ter cautela, sim, né? Tem que ter cautela, tem que aguardar um pouco mais os cálculos desses 2 modelos, que pode ser que o modelo europeu abaixe um pouco a sua estimativa, ou o americano aumente um pouco a sua estimativa, né? É um assunto polêmico, sim, bem polêmico. O climatologista lembra que ainda é cedo para fazer uma previsão mais precisa, já que os 2 modelos divergem muito e algum deles pode mudar até o fim de semana. A EPAGRE e a Defesa Civil Estadual seguem acompanhando. A EPAGRE, ela tem uma cautela de colocar informação mais segura, né? A EPAGRE está acompanhando, nós estamos acompanhando com certeza, nós estamos vendo que tem esse modelo americano e europeu que tem a divergência. E normalmente a EPAGRE usa mais a escola americana, né, a NOAA. E nessa situação, o ciclone extratropical ele sempre acompanha uma frente fria. Esse que chega no sábado ele fica mais próximo à costa. E então, pela previsão que nós usamos normalmente, ele vai até 80 por hora. E o outro vai acima de 120 por hora. Então a EPAGRE, por enquanto, está cautelosa, esperando ver se o modelo americano acompanha o que diz o modelo europeu, para então liberar algum aviso especial um pouco mais dramático. Em todo caso,
O que se pode dizer é que vai ser um sábado com bastante vento, ou muito forte, ou forte demais. Vai ser um sábado com bastante vento, à tarde, à noite, domingo de madrugada. De qualquer forma, a EPAGRE dá algumas orientações, mas garante que será emitido alerta pela Defesa Civil Estadual caso a previsão que mostra impactos na região se consolide. EPAGRE, CIRAM, Defesa Civil são os órgãos oficiais da previsão do tempo, de alertas. Eles vão emitir alerta caso a previsão se confirmar de ser um vento assim tão forte, né? Normalmente atinge mais a região das praias. E, no mínimo, bastante vento sábado à tarde e à noite. Isso com certeza vai ter transtornos, né? Galhos batendo em fios elétricos, pode danificar a rede elétrica, alguns bairros ou cidades ficam sem energia, algum outdoor um pouco menos forte pode cair, alguma telha aqui e acolá também pode cair. Então, porque a gente sabe que o vento acima de 50 por hora, ele já atrapalha um pouco os aeroportos. O vento acima de 70 por hora, de 70, já pode ter algum dano material. Então, pode ser sim que tenhamos algum dano lá na região, né? Mas eu pessoalmente digo que, como é uma situação de ciclone extratropical, que sempre acompanha a frente fria, o pessoal fica mais calmo, viu? Mais tranquilo, com cautela, mas mais tranquilo, né? É claro que aquele que está em alto mar, que ia sair em alto mar no sábado, à tarde e noite, não faça isso porque pode que o mar cresça também e que esse vento seja tão forte, né? Então o pessoal da pesca, muita atenção para esse final de semana, evitar pesca em alto mar e até mesmo pesca desembarcada, que o vento pode ser um pouco mais forte nesse costão, principalmente, né? Na agricultura, é claro que as bananeiras são as plantas que podem sofrer um pouco mais, são plantas com cachos pesados e nesses morros não pode se rasgar folha, rasgar sacos que ensacam os cachos, pode cair alguma planta, então algum dano vai haver sim, né? Mas nada comparável com Catarina. O presidente do PROS, Eurípides Júnior, que estava foragido há 5 dias, se entregou à Polícia Federal, mas foi solto por conta da lei eleitoral, que proíbe a prisão de qualquer eleitor durante os últimos dias da eleição. E para tentar coibir as fraudes e crimes eleitorais, as forças de segurança voltaram a trabalhar em conjunto no segundo turno no centro do Sistema Único de Segurança Pública. A votação de segundo turno já é no próximo domingo. E como determina o artigo 236 do Código Eleitoral, com a proximidade do pleito fica restrita a prisão de eleitores. A partir desta terça-feira, dia 23, a detenção só pode ser realizada em flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. O flagrante é quando a pessoa é presa ali, cometendo crime naquele momento, né? O Código de Processo Penal, ele dá alguns requisitos para flagrância, mas a grosso modo seria a pessoa que é pega cometendo o crime naquele momento. Crime inafiançável são alguns crimes que são descritos na Constituição, né? E que dizem, a exemplo do racismo, tortura, crimes hediondos, né? São exemplos de crimes inafiançáveis e que a lei impõe um rigor maior para esse tipo de crime, né? É uma escolha do legislador. E que não cabe fiança, né? Então, ele é inafiançável porque você não pode pagar um valor e sair para responder em liberdade. Salvo-conduto é um documento expedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente de mesa quando alguém se achar, algum eleitor no caso, se achar violado, se achar impedido de votar, seja moral ou fisicamente. Este prazo começa a valer 5 dias antes da data prevista para votação e segue até 48 horas depois do pleito. A norma também prevê regras para as prisões que são cumpridas durante esses prazos de restrições. Caso algum eleitor seja detido nesse período, ele deve ser encaminhado imediatamente a um juiz competente e, se comprovada a ilegalidade, a prisão deve ser relaxada. O coautor
também é responsabilizado. Nesta terça-feira, o presidente do PROS, Eurípedes Júnior, que estava foragido, compareceu voluntariamente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília para prestar esclarecimentos. Mas ele não pôde ser preso em função da legislação eleitoral. Eurípedes Júnior passou parte da manhã aqui na sede da Superintendência da PF, mas não foi atendido. O nome dele já constava na lista de difusão vermelha da Interpol, que é quando, em caso de fuga, o Brasil avisa outros países que há um mandado de prisão em aberto. Júnior foi um dos alvos da Operação Partiales e teve a ordem de prisão expedida pela Justiça do Pará na última semana. Eurípedes Júnior é investigado por desvio de dinheiro da Prefeitura de Marabá. De acordo com as investigações, ele faria parte do grupo do ex-prefeito de Marabá, suspeito de facilitar pagamentos da prefeitura em troca de propina. 3 pessoas foram presas, entre elas o ex-prefeito de Marabá e ex-diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, João Salame Neto. A defesa de Eurípedes Júnior disse que chegou a acertar com a PF que ele se apresentaria hoje, mas delegados do caso negam essa informação. E nesta reta final para as eleições, foi reaberto o Centro do Sistema Único de Segurança Pública, que reúne representantes de polícias estaduais, da Polícia Federal e outros órgãos de segurança. É este centro de comando, localizado em Brasília, que vai monitorar o trabalho de mais de 300 mil homens das forças de segurança convocados para o segundo turno da votação. Daqui é possível falar em tempo real, por exemplo, com o comando do Rio Grande do Sul até o Pará. O Centro do Sistema Único de Segurança Pública é o mesmo que atuou na Copa do Mundo no Brasil, nas Olimpíadas e no primeiro período das eleições. Agora volta a operar para dar continuidade à repressão de crimes eleitorais. Aqui nós estamos articulados a todos os 26 estados e o Distrito Federal e em cada estado desse há uma reprodução do que nós temos aqui. Ou seja, representantes das polícias, representantes da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, do Corpo de Bombeiros, enfim, todos aqueles que estão voltados para assegurar a ordem e a segurança nessas eleições. E o ministro lembra que agora os eleitores contam com uma novidade. Qualquer pessoa pode fiscalizar o pleito e ainda fazer denúncias que, segundo ele, serão devidamente investigadas. Toda e qualquer denúncia, toda e qualquer irregularidade ou problema que um cidadão venha detectar, ele deve procurar o mesário ou o presidente da mesa eleitoral, lá pedir que seja feita uma ata onde deve ser registrado o problema ou a denúncia, e se ele quiser, ele pode fotografar essa ata e, usando o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, o Pardal, enviar diretamente online a ata com a sua denúncia, que nós vamos receber, vamos colocá-la em rede social aberta, para que ele e todos os demais possam acompanhar as investigações e o resultado daquilo que for apurado. Criciúma pede a derrubada de APA para a instalação de novas empresas na cidade. Um vereador criciumense sugeriu a derrubada de uma APA, que é a Área de Preservação Ambiental, para que novas empresas possam se instalar na cidade. A pauta promete gerar muita polêmica.
Um projeto de lei protocolado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores de Criciúma, de autoria do vereador Diego Goulart, pede a revogação de uma lei de 1990 que criou a área de proteção ambiental na região do Morro Estevão e Morro Albino. O assunto, apesar de polêmico, pode, segundo o vereador, impulsionar o crescimento econômico do município. A questão é que nós precisamos voltarmos a crescer. Criciúma já foi a terceira maior arrecadação de ICMS no estado, hoje nós somos a nona e empatado com Lages e perdendo por um percentual pequeno, mas estamos perdendo, ou seja, estamos da nona para a 10ª posição. Ou nós pensamos uma cidade que queremos, onde tenha crescimento, aonde ela venha fazer a diferença na vida das pessoas, ou nós continuaremos sendo uma cidade pequena e a cada 3, 4 anos perdendo a posição em competitividade em arrecadação de ICMS. A área da qual trata o projeto fica no limite sul da cidade e, conforme o vereador, pode ser estratégica para novos investimentos. 1 milhão de hectares. Então, ela é uma área muito estratégica, ela abrange, basicamente, parte da Jorge Lacerda e da Luiz Rosso, naturalmente que ela não costeia, ela é um pouquinho para dentro dessas dimensões. Começa ali próximo ao IPAT, próximo da SATIC, da Unesc, ali pelo Verdinho, e vai até próximo da BR. É uma área muito grande. A prefeitura tem alguma área nela, onde concentra o CTG, ali naquelas mediações tem alguma área que é da prefeitura, e as demais áreas são de particulares. O parlamentar defende que a motivação que levou à aprovação da lei há quase 3 décadas já não é a mesma hoje. Essa criação da APA se deu em 1990, por questões de divergências políticas de grupos políticos e de mineração. A população dessa região era contrária à instalação de minas, ali onde é o IPAT, ali em frente ali, existia, a mina foi a Nova Próspera, aliás, a CSN, depois a Nova Próspera, e a comunidade era contra a ampliação e instalação de mais minas ali. Porém, hoje, em 2018, não temos mais mina em Criciúma, e nós precisamos discutir o crescimento. É uma região extremamente estratégica, por ser entrada de cidade, por ser próximo à BR, e por estar próximo de centros de ensinos de excelência, como é a SATIC, como é o IPAT, como é a Unesc, e nós precisamos estar discutindo e não permitir que mais de 1 milhão de hectares fiquem improdutivos e sem nada a poder fazer nessas áreas, porque a legislação assim o proíbe. E ele defende que os cuidados com o meio ambiente podem ser mantidos mesmo sem que a área seja uma área de proteção ambiental. Por ser uma área tão grande, ela tem questões de nascentes, ela tem questões ali também ambiental. Porém, essas questões aí são menores, até porque elas já estão amparadas e protegidas pela legislação ambiental federal. O vereador deve voltar a defender o projeto na Câmara na próxima semana, em seus últimos dias na Casa Legislativa, já que ele assume vaga hoje como suplente. Mas ele espera que o assunto continue em discussão e, por isso, deve propor também a realização de uma audiência pública com a comunidade. Naturalmente que ao protocolar o projeto a gente pretende que ele seja discutido. E que bom que a imprensa está tomando parte também nisso, indo buscar informar a cidade e a sociedade num todo. E nós sabemos já da dificuldade, já foi em outros mandatos anteriores, já houve a intenção em discutir a questão da APA e por questões econômicas, de grupos ou de partes da comunidade serem contra. O número de cesarianas quase dobrou nos últimos 5 anos no mundo todo. Aqui no Brasil, nosso país, é o segundo com a maior taxa nesse tipo de parto. As cesarianas já representam mais da metade dos partos feitos em todo o território nacional. Há 6 meses, a Giovana deu à luz ao seu primeiro filho. Ela optou pelo parto programado. Escolheu o dia em que o Rafael iria nascer. Eu optei pela cesárea principalmente pela facilidade de programação, né? A opção de conseguir levantar, tomar um banho, colocar minha roupa, pegar minhas coisas e ir para o hospital num dia tranquilo, que eu decidi, foi o ponto-chave da minha decisão. Mesmo com uma recuperação um pouco mais lenta, a Giovana conta que não se arrependeu da escolha. Eu fiquei muito preocupada com o tempo de recuperação. Apesar do parto normal ser muito rápido em recuperação,
A minha recuperação também foi muito rápida com cesariana, então não me arrependo de jeito nenhum. É cada vez mais comum que as mulheres optem pela cesariana. O problema é que o nascimento por esse método são considerados por alguns especialistas como desnecessários. O Brasil está em alerta para o elevado número de cesarianas. Nos últimos anos, o número de cesáreas no Brasil disparou. Mais da metade dos nascimentos são por cesariana, o que coloca o país em segundo lugar no mundo a realizar esse tipo de parto, ficando atrás apenas da República Dominicana. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que apenas 10 a 15% do total dos partos sejam por cesariana. Só que no Brasil, quase 60% dos bebês nascem dessa maneira. Para este obstetra, muitas mulheres escolhem a cesariana por acreditarem que sofrerão menos e sentirão menos dor. Mas ele afirma que esse método pode ser muito prejudicial, tanto para a mãe quanto para o bebê. Uma cesárea você tem mais riscos de hemorragia, né, sangramentos, tem mais risco de transfusão sanguínea, tem mais riscos de infecção, interfere na recuperação de uma maneira geral, portanto, muitas vezes fica mais tempo internada, né? Esses são alguns riscos, digamos assim, bem objetivos. Uma cesárea tem 3 vezes mais riscos para a mulher do que um parto normal assistido. O médico recomenda a cesárea apenas em casos muito específicos, quando há, por exemplo, alguma complicação que impeça o nascimento natural. Existem algumas situações, por exemplo, diante de um quadro, num trabalho de parto, de uma suspeita de um descolamento prematuro de placenta, por exemplo. Quer dizer, se a placenta descola dentro do útero, esse bebê não vai receber oxigênio, portanto, é uma emergência. Você tem que operar e rápido. Você tendo um bebê que está vindo atravessado, numa apresentação dita transversa, esse bebê não vai nascer via baixa. Então, tem uma outra indicação aí, que é a obstétrica, que tem que ser feito. Para o especialista, o parto normal não precisa ser sinônimo de dor e sofrimento. Não, o parto é uma experiência que é antiga, ela é transformadora e eu acho que toda mulher grávida tem o direito de passar por essa experiência de maneira acompanhada, digamos assim. Ela sendo entendida como a protagonista, ela que é a figura principal disso. Quem vem no entorno vem para dar suporte, para ajudar. A seguir, as notícias do Tigre, que no sábado encara o clássico contra o Figueirense na capital do estado. Hoje, no quadro Eleições 2018, vamos falar sobre urnas eletrônicas. Uma auditoria realizada no início da semana atestou a confiabilidade do equipamento. Para comprovar a confiabilidade e a transparência da urna eletrônica, o TRE catarinense realizou na manhã desta terça-feira, em São José, uma auditoria das urnas. Eleitores que registraram reclamações a respeito da votação no primeiro turno foram convidados para participar do evento. No dia da votação, qualquer eleitor ele vai um pouco nervoso. Eu acho que digitei muito rápido. Desde o dia do voto do primeiro turno até hoje, eu fiquei com aquela dúvida, né? E coincidentemente me chamaram, porque eu registrei lá no local a minha reclamação. Eu acho muito importante essa vinda até aqui para esse tipo de auditoria das urnas. Demonstrar de uma forma transparente, né, de uma forma totalmente clara, o passo a passo de todo o processo de construção desse programa, da colocação das mídias e também da votação paralela que está ocorrendo. Então eles terão a oportunidade de verificar in loco aqui, justamente no centro de distribuição das urnas catarinenses,
toda a credibilidade do sistema que nós tanto enfatizamos em várias oportunidades. No primeiro turno das eleições, 744 reclamações foram registradas por eleitores catarinenses. Foto que não aparecia na tela, ausência do som característico da confirmação do voto, voto não finalizado. Essa audiência aqui serviu justamente para esclarecer situações como estas. Nós avaliamos a reclamação de cada um deles, avaliamos o log da urna, que é uma espécie de caixa preta, avaliamos o registro digital do voto e comparamos com o BU, que é o boletim de urna, para verificar se houve alguma inconsistência ou não. A gente pode afirmar que todas as urnas funcionaram adequadamente. Então a gente recomenda que o eleitor, no segundo turno, como são apenas 2 votos, que vote com calma, digite os seus candidatos primeiro, espere aparecer a foto, confirme os dados, só depois aperte a tecla confirma. E se tiver qualquer problema, avise o presidente da sessão que ele é a Justiça Eleitoral naquele momento ali. Na oportunidade, o presidente do tribunal apresentou o relatório final da auditoria realizada pelo TRE do Paraná em 2 urnas catarinenses, que comprovou não haver qualquer indício de fraude. Depois do exame das nossas 2 urnas no Paraná, onde houve uma auditoria completa do sistema, onde houve uma perícia das urnas, não se constatou nenhuma irregularidade, nenhuma inconsistência, tanto no hardware, na máquina, quanto no software, nos programas. Então, o que veio lá de Curitiba foi uma verdadeira certificação de qualidade das nossas urnas. Até a próxima quinta-feira, a Justiça Eleitoral Catarinense realiza em todo o estado audiências públicas de preparação de urnas para o segundo turno das eleições. Os órgãos públicos costumam fazer todos esses procedimentos de forma pública e o eleitor não deve se restringir àquilo que ele recebe via WhatsApp ou via rede social. Ele deve buscar exatamente a fonte. E a fonte é o Tribunal Regional Eleitoral, que tem as suas páginas na internet e pode ser também acessado por telefone, por vários meios. Buscar a fonte sempre é o melhor meio de se evitar fake news, informações incorretas. O eleitor deve buscar se informar. O Tigre continua trabalhando, visando o próximo compromisso pela Série B. O clássico diante do Figueirense acabou se tornando essencial para as pretensões carvoeiras na competição. Na reta final do campeonato, o Criciúma quer garantir de uma vez por todas sua permanência na Série B. Sábado, diante do Figueirense, o Tigre terá mais uma chance de espantar o fantasma do rebaixamento. Nada melhor que um clássico para alcançar o objetivo planejado. Precisamos vencer eles para pegar mais confiança também, né? Gera mais confiança para a gente atingir a meta dos 45 pontos e começar a pensar mais para cima. E alcançar os 45 pontos será mesmo um feito para o Criciúma, que no início da competição chegou a ser apontado como um dos favoritos ao rebaixamento. Tudo pelo péssimo início de campeonato. Olha, pelo como começou aqui, acho que estamos mais tranquilos, mas tem algum arrependimento pelos empates, até pelas derrotas que tivemos na competição, mas eu acredito que hoje é um momento mais tranquilo. E se o acesso está descartado, terminar a Série B na frente do Figueira, grande rival no estado, seria bem legal, principalmente para a torcida. Olha, é importante para nós ganhar o clássico, né? Acho que também terminar bem na pontuação, acho que ali em 8º, em 7º, para nós é o que a gente está buscando. Vitor Feijão, um dos artilheiros do time na Série B, não vê a hora de garantir o Carvoeiro na segundona. O atleta já está pensando no ano que vem e o tricolor faz parte dos planos. Então, vim conversar com o meu empresário, acho que ainda pertence ao Paraná Clube, acho que primeiro tem que abrir a conversa com o Paraná Clube e estou muito feliz aqui no Criciúma e o que decidirem para mim aí, vamos sentar e escolher a melhor escolha. E para garantir um bom contrato, o jeito é fazer gols. E para que isso aconteça, o atleta quer a ajuda dos companheiros de ataque. Não importa quem jogue. Atrapalhar não atrapalha, acho que é um estilo de jogo diferente. O Zé Carlos chama muita atenção e acaba sobrando mais espaço para mim. E eu prefiro assim. E o João é um cara que
que é um centroavante mais rápido, né, mais móvel. Então, se pegar uma zaga lenta, é melhor pra gente, né? Mas o que jogar, eu tenho certeza que vai estar apto. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.